Quero que você volte sempre. Olá, estamos já no ar aqui, Alessandra, com o nosso coletivo Espírita Maria Felipa. Quero desejar a todos e a todas e a todos uma boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra pública com nossa querida Alessandra Araújo, que vai se apresentar, que está colaborando com a gente hoje, no dia de hoje, com um tema especial: Espíritas, que sociedade queremos? Quem tem nos acompanhado tem percebido os nossos temas e tem percebido, boa noite, Edna, o quanto estamos preocupados com construir essa sociedade que queremos. Então, os temas todos têm girado em torno dessas informações, dessas palestras. Então, é por isso que estamos aqui hoje com a nossa querida Alessandra, dizendo para a gente o que ela tem para falar sobre esse tema de necessidade social. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aqui com a gente, dizer que é muita alegria estar aqui com vocês compartilhando esses temas, essas informações muito interessantes para a gente construir um conhecimento, um saber em torno de que sociedade queremos. Então, agradecer em nome do coletivo a esse público que nos acompanha, que é um público participativo, um público que nos acompanha e tem a Aninha, minha querida, que tem reforçado a necessidade de estarmos construindo esse mundo que desejamos. Então, a Alessandra hoje vai dizer que mundo é esse que nós queremos. Então, Maria Filipa, Alessandra e a toda a comunidade honra o nome da nossa guerreira, mulher negra, que ficou invisibilizada por muitos anos, por muito tempo na história da Bahia. Ela lutou pela independência da Bahia, porque nós fomos os últimos a expulsar os portugueses. Então, ela teve a participação, teve muito protagonismo nessa luta. Então, é por isso que é com muita honra que a gente tem esse nome no nosso coletivo. E o objetivo desse coletivo é justamente isso: falar das pessoas que estão invisibilizadas, as pessoas negras, as pessoas que estão sofrendo de machismo, nós mulheres, de feminicismo, injustiça social, racismo, desigualdade, misoginia. Então, é tudo isso que a gente quer falar no nosso coletivo. E precisamos, porque tem nos incomodado muito, né, Alessandra? Então, quero muito lembrar a vocês que nossas palestras são sempre gravadas. Que não pôde nos acompanhar nessa noite vai poder nos ouvir de novo, porque ela é gravada. E vocês podem, inclusive, nos acompanhar pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. E dizer a vocês que aproveitem, deem like, porque quanto mais vocês derem like, mais divulgação desses temas a gente consegue alcançar. Então, por isso que eu peço muito a vocês que compartilhem, deem like. Quero lembrar, antes de dar a palavra para a nossa querida Alessandra, que nossas palestras são sempre às quintas-feiras, às 20 horas. E façam perguntas. A Alessandra tem muito a contribuir com esse tema. Ela é uma pessoa muito importante no movimento espírita, no movimento de espíritas progressistas. Ela vai se apresentar melhor. Eu sou suspeita porque eu tenho acompanhado ela e gosto muito do trabalho dela. Então, eu quero muito que vocês aproveitem a noite de hoje. E, Alessandra, eu vou te dar a palavra, porque eu também quero te ouvir, tá? Você, por trás aqui está nosso querido Roberto, que é o nosso
participante, colaborador, trabalhador também do nosso movimento. Então, se você precisar de qualquer apoio, ele e eu estamos aqui por trás, tá? Nos bastidores. A gente vai lhe deixar com a tela cheia e com o nosso público querido para você tomar conta deles. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos, a todas e todes que estão conosco no Coletivo Maria Filipa. Quero saudar. Eu estou com um eco, Roberto. Não sei, deixa eu ver se Roberto consegue tirar o eco. Deixa eu ver. Continua, mas vamos tentar ir assim mesmo. Então, eu quero saudar, quero honrar, né, Maria Filipa, honrar Salvador, honrar a Bahia, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, dialogando, conversando, né, sobre tantas questões que nos instigam, né, que nos levam a pensar, a refletir, a nos questionar. Quero dizer que é muita responsabilidade para mim, a generosidade de Viviane é muito grande. Então, estamos aqui para aprender e bater um papo. Tá? Eu peguei um roteiro aqui, porque, como eu falo muito, então eu quero aproveitar a melhor forma o tempo. Então, eu sou Alessandra Buarque, né, de Araújo Silva, sou de Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Agradeço muito o convite do Coletivo Maria Filipa pela oportunidade de dialogar, né, sobre as pautas cotidianas a partir das perspectivas espíritas, no plural. Para mim é um prazer e uma alegria imensa estar aqui com as pessoas que nos assistem, né, com a Viviane, que a gente vem acompanhando o trabalho do coletivo, né, também da Isabel Guimarães, que é outra querida, enfim. Sou servidora pública, aposentada desde 2019, e estudo um pouco da política social, da Seguridade Social. Não me considero uma palestrante, sou uma pessoa que começou a ler e estudar o Espiritismo, né, com muito interesse em dialogar com o Espiritismo e sua relação com as questões sociais. Não sou espírita de berço, cheguei ao Espiritismo mais ou menos em 2014, né, mas sempre fui simpatizante do Espiritismo kardecista. E após algumas leituras esporádicas das obras espíritas, né, alguns romances históricos de Emmanuel, alguns trechos do livro dos Espíritos, do que é o Espiritismo, comecei a trabalhar nas casas espíritas, alguns trabalhos como passista, dirigente de reuniões, enfim. Participei de alguns estudos no movimento espírita institucionalizado, mas esses estudos não me contemplaram. Deixa eu ver, acho que eu já sei por que eu estou ouvindo. Já sei, eu estava com o aberto com o YouTube, por isso que eu estava ouvindo a fala. Agora sim. Então, como eu estava dizendo, eu participei de alguns estudos do movimento espírita institucionalizado, mas esses estudos não me contemplaram, né, pelo formato apostilado do estudo, né, uma metodologia que restringia o pensar crítico, né, aquele pensar crítico que tanto Herculano Pires nos inspirou. Né? Então, hoje eu não estou mais no movimento espírita institucionalizado, sou do IFEP, onde participo do Fórum de Mulheres Espíritas, também do IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. O Fórum de Mulheres Espíritas é um coletivo de mulheres que realiza ações e eventos no campo das pautas femininas e feministas, né, e suas demandas. Também sou membro do Movimesp, Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos, e também colaboradora da Abrepaz. É um aprendizado muito grande, né, participar e estar com pessoas, né, com tantos conhecimentos, tantas variedades de saberes. Então, eu pensei nesse primeiro momento em apresentar, né, a nossa conversa aqui, trazendo algumas inquietações minhas, né, acerca desse tema espíritas, que sociedade queremos, e depois, na segunda etapa, apresentar, né, para a gente refletir junto, algumas reflexões propositivas do Sinoé Miguel e da Dora Encontre, né, no livro Espiritismo, Sociedade e Política, acerca dessa temática. Né? A gente vai fazer algumas conexões a partir do artigo do Sinoé, que ele trabalha com a questão do colapso ambiental, mas aí ele posiciona
o espiritismo nesse cenário e o colapso ambiental de forma macro, né, ele traz desdobramentos e reflexos, né, na sociedade capitalista, e Dora Conte faz um diálogo, né, com Kardec, as obras de Kardec e as questões sociais, e também uma proposição de alinhamento, né, ou de relação do espiritismo com o anarquismo. E aí a gente vai trazer e apresentar, porque de alguma forma pode nos trazer, né, algumas reflexões importantes para essa questão mais ampla, né, da sociedade que a gente quer. Então, as minhas inquietações, por que escolher esse tema, espíritas, que sociedade queremos? Então, são algumas inquietações que me acompanham, né, e penso que a gente precisa dialogar sobre elas cada vez mais. Como eu já falei, eu me interesso por estudar o espiritismo em diálogo com as questões sociais, né? Esse digamos, o meu xodó, né, porque eu venho do estudo das políticas sociais, e também porque eu me considero um ativista social, né? Então, não é que esse tema seja novo, muita gente já vem falando sobre ele, principalmente aquelas pessoas espíritas que estão se afinizando com os diálogos espíritas numa perspectiva mais progressista, participando, inclusive, dos vários coletivos espíritas, né, que surgiram nos últimos 5 anos. Mas eu ainda vejo que o movimento espírita institucionalizado, ele invisibiliza as pautas que tratam do social, assim como muitos de nós, né, têm essa constatação. Invisibiliza a pauta da política, das questões do cotidiano, trata como tema tabu e, de alguma forma, silencia qualquer diálogo nessa perspectiva. Esses diálogos, eles podem contribuir para a gente avançar na reflexão sobre que sociedade a gente quer. Então, participando do IFEP, né, que completa em 2022 13 anos, onde nós estudamos, pesquisamos, desenvolvemos ações de letramento filosófico sobre os pensadores espíritas progressistas, a grande maioria deles invisibilizados, né, pelo movimento espírita institucionalizado. Nós temos as obras de Kardec como referência e base, mas nós estudamos Herculano Pires, Manuel Porteiro e Humberto Mariotti, Amália Sola e Anália Franco, Amélie Boudet, Ney Lobo, Deolinda Morim, entre outros. A partir do estudo desses pensadores, a gente começa a compreender, né, que cada vez que a gente faz essa relação do estudo desses pensadores progressistas com o que o movimento espírita institucionalizado nos apresenta, a gente vê que há um certo abismo, né? E a gente, de alguma forma, precisa trazer isso para o diálogo. Pelo menos é assim que eu penso. Nós dialogamos também no IFEP, né, e a proposta que a gente traz, né, em todas as nossas falas é dialogar com pensadores espíritas progressistas, também pensadores encarnados e pensadores contemporâneos. Tem muita gente boa pesquisando, estudando, produzindo uma literatura que dialoga com as obras de Kardec e com as obras pós-Kardec, e nós precisamos conhecer e dialogar com essas pessoas, com esses pensamentos do campo progressista brasileiro, né? Como a professora Célia Ribas, como Dora Conte, como Ana Cláudia Laurindo, como Sérgio Aleixo, Luiz Signazzi, Noé Miguel, professor Jair Almeida, Lindenberg Castro, Alexandre Júnior, Isabel Guimarães, que é do coletivo Maria Filipa, Lídia Pimentel. São tantas e tantas pessoas, né, que têm muito a trazer para a gente. Então, eu penso que quanto mais a gente fala sobre isso, a gente oportuniza que outras pessoas cheguem para dialogar conosco. A nossa proposta é fazer a crítica, né, producente, e que ela, a partir dessa crítica, a gente possa dialogar, né, e quem sabe, convergir, né, os pensamentos, porque não há um pensamento único, né? A autora Chimamanda já fala isso, né, o perigo da história única. Né? Então, a proposta não é essa unidade de pensamento, né? Mas que a gente possa, nas nossas diferenças, né, nas perspectivas diversas que a gente tem, né, a gente possa convergir, né, na construção de uma sociedade para além, né, dessa ordem social capitalista. Percebo ainda que nós temos que quebrar muitas arestas, sair das caixas dos pensamentos fechados, né, em que a gente se encontra. E trazendo alguns poucos, né, desse pensamento fechado, porque o tempo é curto, a gente poderia falar
o pensamento fechado que eu falo, no campo do espiritismo institucionalizado, a gente poderia falar da noção da caridade, que é desatrelada da justiça social, e a questão da reforma íntima, né, por exemplo, que a gente precisa ressignificar esses conceitos. E também o silenciamento do diálogo sobre o espiritismo político e questão social. Porque silenciar esse diálogo, né, vai refletir em ações e práticas espíritas, a meu ver, equivocadas, culminando em posturas de neutralidade, entre aspas, e distanciamento das questões do espírito encarnado e suas demandas cotidianas, né, que envolvem os nossos lugares na sociedade. Nós vivemos na carne, né, nós vivemos as situações do dia a dia. Então, nós espíritas precisamos pautar esses diálogos, trazer essas questões para as nossas reuniões e para as nossas conversas. Esse silenciamento, para mim, ele presta um desserviço, né, para o espiritismo e para as pessoas, né, que chegam no espiritismo. Então, a realidade nossa, próxima, né, a gente fala do Brasil, mas é a realidade, né, de uma sociedade capitalista que reproduz o modo capitalista de sobreviver. A acumulação, o lucro acima da vida, a necropolítica, né, que vai escolher os corpos que podem viver, os corpos que devem morrer, uma nova organização do trabalho, onde a gente precisa escolher entre o emprego e os direitos, né? Você precisa escolher isso porque a pauta hoje, a partir da reforma trabalhista, é que você tenha cada vez menos direitos, concentração de riqueza nas mãos de poucos, total destruição do ambiente, a política do consumo exacerbado e os seus descartes, que a gente precisa também falar sobre os descartes, a ausência de oportunidades para todas as pessoas, desigualdade social, fome, miséria, enfim, é uma lista, né, que a gente no Brasil vivencia hoje, né, e que a gente precisa parar um pouco para dialogar sobre isso. Tá? Relações líquidas, né, produtos de uma sociedade individualista, onde a gente não encontra espaço para a solidariedade, para a fraternidade, para a irmandade e para o convívio com as diferenças. Se o Roberto conseguir colocar o slide, a gente vai apresentar para vocês alguns dados do Brasil especificamente. Enquanto ele procura o slide, não sei se ele vai conseguir colocar, a gente vai falando, né, sobre esse... Pronto, pode passar, por favor. Roberto, pode passar para outra tela. Pronto. Então, rapidamente, para a gente ter um... Eu gosto das fotografias, sabe, gente? Eu gosto de conversar, mas eu gosto também de mostrar, né? Para que a gente tenha aquele impacto. Eu sou muito pelo impacto, acho que o Sinoé Miguel vai falar no artigo dele sobre esse impacto, sobre esse choque. Então, rapidamente, um retrato do nosso país, né? O quarto pior país do mundo na economia. E aí eu trago a questão da pandemia da Covid, né? A quantidade de mortos, o movimento anti-vacina que houve no Brasil, o sucateamento do SUS, as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, o desmatamento, né? A maior taxa em 15 anos, a corrupção, o desemprego, né? A inflação altíssima, a quarta maior do mundo, 12%, quando a média é 9%. A taxa anual de juros, que é a segunda maior do mundo em termos reais, 13%. 15 milhões de desempregados e 33 milhões de pessoas passando fome. Retrato do nosso Brasil rapidamente hoje. Se puder passar para o próximo, para apresentar para vocês que a desigualdade só cresce. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, segundo a ONU. 10% dos mais ricos concentram mais de 40% da renda total. Façam uma avaliação disso. 1% das pessoas mais ricas do Brasil concentra quase 30% da renda total. O próximo. Estou falando rápido, mas a reflexão vai ficando na mente da gente. E os dados sobre a insegurança alimentar e nutricional, o Brasil é responsável por 10% da produção mundial de alimentos. Fica em terceiro lugar no ranking mundial de produção de alimentos. Então, o país que tem terra, riquezas, né, possibilidade de produção de alimentos internamente, mas que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome e quase 60% do seu povo vive em condição de insegurança alimentar.
Então, essas imagens, elas chocam, né? Que é a crise humanitária em São Paulo, crianças passando fome, pessoas dormindo embaixo dos viadutos. E aí a gente traz o padre Júlio Lancelotti com a questão da aparofobia, né? Que é a aversão, né, ao pobre. Inclusive, ele está sendo até lembrado. Pode tirar, por favor, Roberto. Uma lei com o nome dele em São Paulo com relação à arquitetura, né, que não contemple a aparofobia. Lei Padre Júlio Lancelotti. Então, eu trouxe rápido, gente, por conta do tempo. O professor Alisson Mascara nos diz que no capitalismo, as formas de sociabilidade se estruturam em relações de exploração, dominação, concorrência, antagonismo de indivíduos, grupos, classes e estados. E o conflito e a crise são marcas inexoráveis. Aí, diante de tudo isso que a gente mostrou rapidamente, nos perguntamos, e nós espíritas, como nos posicionamos ante essa estrutura que destrói e mata? Em qual lado nós estamos? Sim, porque essa sociedade de classe, existem lados, né? Ainda que a gente não consiga vislumbrar em curto prazo a transformação da sociedade a partir de uma ruptura total com a ordem social, né, que a gente vive hoje, né, porque os determinismos do capitalismo, eles terminam nos cegando para vislumbrar outras possibilidades de vida possível para além dessa sociedade, a gente pode continuar a refletir sobre que sociedade queremos, de qual lado nós estamos e quais as ações que a gente pode, no nosso âmbito de atuação, realizar. E isso a gente precisa dialogar nos meios espíritas, né? São questões que não são pautadas. A gente não tem nenhuma intenção aqui de trazer conceitos, de trazer teorias de ciência política, né? de geopolítica, mas conversar, né? E se perguntar. Eu trago muito mais perguntas, né? Porque são as perguntas que eu me faço. Por que na sociedade do século XXI os espíritas ainda estão discutindo no cotidiano as demandas dos séculos passados? Como, por exemplo, a vacina é eficaz? Espíritas negando a ciência? Destacando a reforma íntima como uma prioridade, sem dialogar sobre as desigualdades sociais? Promovendo o assistencialismo social dissociado do diálogo sobre a justiça social com as comunidades assistidas? Presos ao dogmatismo da religião espírita, da reencarnação como um castigo, como uma punição, da sacralização e mitificação de lideranças e médios famosos, bem como de toda uma construção social do espiritismo com foco na preparação para a vida futura tão somente. A gente foca muito, né, no espiritismo em saber e compreender como nós vamos nos preparar, né, para o futuro, e as ações dos cotidianos, elas ficam invisibilizadas, certo? Então, eu penso que nós, espíritas, conhecedores da proposta do espiritismo e alinhado a ela, queremos uma sociedade economicamente justa, socialmente igualitária, culturalmente diversificada, religiosamente plural e ambientalmente sustentável. É isso que a gente quer, penso eu. Em oposição a essa sociedade construída sobre a concentração da riqueza e do poder, sobre a concorrência violenta e o individualismo. E a sociedade que a gente quer, ela contempla o bem comum e a paz social, contempla a política a serviço do bem comum, contempla a economia do bem comum, contempla o amor em prol do bem comum. Mas o que é esse bem comum? Aí eu trago uma definição do Leonardo Boff, de quem eu gosto de fazer algumas leituras. Boff diz que o bem comum no plano infraestrutural é o acesso justo de todos à alimentação, à saúde, à moradia, à energia, à segurança e à cultura. No plano social e cultural, o bem comum é o reconhecimento, o respeito e a convivência pacífica. Boff diz que o bem comum foi desmantelado sob essa globalização competitiva, e esse bem comum deve ser reconstruído. Para essa reconstrução, importa dar hegemonia à cooperação e não à competição, né? A sociedade capitalista competitiva. Sem essa mudança, dificilmente conseguiremos manter a comunidade humana unida e com um futuro bom.
Queremos refletir também sobre o Espiritismo ser uma filosofia da ação não contemplativa, como nos diz Herculano Pires no livro Centro Espírita. Dizer que o Espiritismo não é apolítico, não é um dizer imperativo, mas é uma proposição de reflexão, né? Trazer a questão 781 do Livro dos Espíritos, no seu item 781A, sobre a marcha do progresso, quando Kardec diz que o progresso é uma condição da natureza humana e que ninguém tem o poder de opor-se a ela, né? Não é permitido ao homem deter essa marcha, mas ele pode entravá-la. Então, Sérgio Aleixo nos chama a atenção, né, no vídeo que ele fez curto no canal dele, para um comentário que Allan Kardec faz nessa questão da marcha do progresso, porque ele relaciona a marcha do progresso com a justiça divina, que na concepção da justiça divina como o desejo do bem para todos, harmonizando as leis divinas com as leis humanas. Então, à medida que as leis humanas elas não se são compatíveis com as leis divinas, né, com o progresso, então serão aniquiladas, né? Então, as leis naturais elas não devem ser feitas pelo forte, impostas a eles em detrimento do fraco. Então, a gente consegue encontrar, né, nas próprias obras de Kardec o que a gente vem conversando, né, e dialogando aqui. Não está fora, né, da obra do Espiritismo. Falando da caridade da justiça social, a gente chama de o assistido invisível, né? Eu não gosto muito dessa palavra assistido, gosto de colocar até entre aspas, porque assim, quando eu penso nessa pergunta, o que é que a gente pode falar sobre a ação social espírita na sociedade em que a gente vive, a gente começa a constatar, né, que a gente trabalha somente no campo da caridade material, né? Então, a gente precisa falar sobre o bem-estar coletivo, né? A gente precisa falar da lei de justiça, amor e caridade, né? Porque a justiça, diz no Livro dos Espíritos, que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, nos ensina o Espiritismo que o primeiro direito de todos é o direito de viver, gente. É o primeiro direito de todos. A gente sabe que, né, nós que somos espíritas e que estamos nesse diálogo, a gente sabe que a caridade material é importante, necessária, fundamental e urgente. Disso ninguém duvida, as pessoas têm fome, quem tem fome tem pressa. Mas eu fico me perguntando se somente praticar a caridade material sem dialogar sobre a questão da justiça social e dos desdobramentos das desigualdades, né, para essa sociedade, a gente vai ter êxito na emancipação dessas pessoas, das cestas básicas que a gente doa nos centros espíritas? Nós queremos que essas pessoas se emancipem dessa doação? Por quanto tempo nós iremos manter essas pessoas assistidas nos nossos centros espíritas? Quantas gerações de pessoas, né, ficarão sendo assistidas sem que seja dada a essas pessoas a oportunidade de refletir sobre por que elas são assistidas? Por que elas estão nessa condição? Por que alguns doam e outros são assistidos? Né? Por que uns têm mais do que os outros? Por que vive numa sociedade tão desigual e injusta? Então, a gente reproduz a tese do sofra com resignação. Aceite e agradeça. É essa reprodução que a gente vai continuar mantendo, né, nos nossos diálogos nos meios espíritas, principalmente nos institucionalizados. Nós queremos trazer essas pessoas, queremos e devemos, né, trazer essas pessoas assistidas, né, para o diálogo, para que essas pessoas possam compreender que existe uma situação estrutural, né, de uma sociedade onde elas não cabem, para que elas possam se munirem, né, das informações necessárias, para que elas possam enfrentar, né, essas questões. Elas precisam ser acolhidas e precisam ter esse referencial, saber o lugar onde elas estão. Se a gente não oferta isso, a gente vai continuar fazendo a caridade sem se preocupar, né, sem querer saber por que essas pessoas passam fome. E sem dar a elas a oportunidade também delas saberem. E aí eu me
Me tomo como exemplo o padre Júlio Lancelotti, que diz: com a mão a gente dá o pão, com a outra mão a gente luta. Então, isso é uma questão que nós espíritas precisamos como é que eu digo, termos como referência, né, essa fala dele. Sobre a reforma íntima, né, outra questão que a gente dialoga, né, que há necessidade de uma ressignificação, né, que a transformação para uma outra ordem social não vai acontecer somente no campo da reforma íntima, individual, egoísta, né? Para mim, ela é egoísta, porque ela é somente no campo que eu gosto de chamar de autoeducação, né? Precisamos tirar os véus, né, que nos impedem de enxergar além. Então, o professor Luiz Signatis, também no artigo, o artigo é nesse livro, gente, esses artigos que eu estou falando, né? É o livro Espiritismo, Sociedade e Política, Projeto de Transformação. Então, o professor Luiz Signatis, falando sobre a reforma íntima, ele diz que é uma visão exclusivamente individual da ideia do espírito e de suas relações. Aí leva as pessoas a pensarem que tudo pode ser resolvido pela reforma íntima, ou seja, pela transformação mental de cada um, né? Mental ou psicológica, e aí torna nociva qualquer noção de revolução social ou política. É como se dissesse assim: vamos fazer a nossa parte, ficar no nosso canto caladinho, né? E deixar que o geralzão, outras pessoas pensem. Então, não dá para a gente falar na sociedade que a gente quer sem dialogar com as questões sociais e com a política. Kardec nos apresentou uma filosofia humanista, pautada numa ética universalista. O Livro dos Espíritos nos aponta que nós não iremos evoluir somente pela transformação individual. É preciso transformar as estruturas, e essa transformação se dá pela ação humana. Na lei do trabalho, Kardec nos disse que o limite do trabalho é o limite das forças. Ninguém vai trabalhar até não aguentar mais. Que o repouso serve para reparar as forças do corpo. Está lá nas leis morais, né, nas leis naturais. Que o abuso da autoridade para impor aos inferiores um excesso de trabalho é uma transgressão às leis de Deus. O homem tem direito a repousar na sua velhice. O forte deve trabalhar para o fraco, e na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, que é a lei da caridade. E, principalmente, que as desigualdades sociais não são obra de Deus, são ações humanas. Então, é Deus que quer, é a vontade de Deus, né? Precisamos refletir um pouco mais sobre, né, isso que a gente diz com tanta força, né, sem parar para refletir. Será mesmo, né, que é vontade de Deus tudo isso que a gente vive? Então, Kardec diz muito claramente no comentário da questão 685A que não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que ele encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. A gente está vivenciando isso no Brasil, 15 milhões de desempregados. Então, não adianta dizer, você deve trabalhar, procure trabalho, sem oferta. Continua ele. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo com uma escassez. É o que nós estamos vivendo, um flagelo. A ciência econômica ela vai procurar o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Continua Kardec comentando. Mas esse equilíbrio, supondo que ele seja possível, né, numa sociedade capitalista da exploração do homem, é muito difícil, né, esse equilíbrio. Ainda que ele exista, ele vai sempre sofrer intermitência. E durante essa fase da intermitência, o trabalhador precisa viver, ele precisa sobreviver. Né? E aí nós espíritas somos contra as políticas de recomposição de renda, né? As políticas públicas. Está aí no Livro dos Espíritos. Há um elemento que não se ponderou bastante, continua Kardec nesse comentário da questão 685, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria, que é a educação. Não dá, gente, para a gente conversar sobre sociedade que a gente quer, sem falar de política, sem falar de questão social. Né? O Ailton Paiva, no seu livro bem antigo, eu tenho ele de 94, né? Até o Sinuê Miguel fala desse livro no artigo dele. Ele fazendo um estudo sobre o livro 3 do Livro dos Espíritos, ele entende que há uma relação
do espiritismo com as ciências sociais nessas leis, algumas delas que eu trouxe aqui. E também ele percebe, né, que, de alguma forma, as leis do livro terceiro se relacionam com outras áreas do conhecimento, filosofia, economia, direito, sociologia, educação, política. Defende ele, né, que o espiritismo, sob um aspecto filosófico, ele apresenta normas políticas, sim. Então, a nossa proposta é também dialogar sobre isso, certo? Então, a primeira etapa da minha apresentação era trazer, né, essas angústias minhas, essas inquietações, e eu falei rápido por conta do tempo. Vou falar mais rápido ainda, que eu estou vendo que só falta 5 minutos, Viviane, me acuda. A segunda etapa, como eu falei, que eu ia trazer alguns pontos de Sinué Miguel e Dora Encontre, nesse mesmo livro, tá, gente? Depois que quiser, está à disposição lá na editora Comênios. O que é que diz o Sinué Miguel e a Dora Encontre acerca disso que a gente está dialogando? O Sinué Miguel é um historiador, doutor em ciências sociais, e nesse artigo dele aqui, que ele fala sobre sem revolução não há salvação, espiritismo, emergência climática e colapso socioambiental, ele traz um retrato do que nós estamos vivendo no campo da emergência climática. Né? Ele traduz isso como emergência climática. Vivemos em tempos de profundas convulsões sociais, diz ele, entre um agudo mal-estar civilizatório e uma ânsia por superar um estado de coisas com um sentido cada vez mais insuportável. Estamos cansados, estamos desgastados, né? Nós precisamos respirar melhor, nós precisamos viver melhor, nós precisamos nos encontrar, nos abraçar, amar as pessoas, né? Como diz muito minha amiga Ana Cláudia Laurindo, precisamos sobreviver a cada dia, né? Nos encontrar, nos abraçar, nos acolher, dar aso à nossa espiritualidade. Nós precisamos viver em paz, né? Então, nós precisamos, sim, dessa revolução espiritual que fala o Sinué Miguel. Ele fala num sentimento de esgotamento, que é a expressão humana de um processo de degradação que está provocando o esgotamento físico da nossa casa comum, do nosso planeta. Falar em política ambiental, gente, é falar da nossa vida, da nossa casa comum, porque não existe fora, nós estamos todos dentro, né, desse planeta. Então, não existe que eu vou ali jogar o lixo fora, né? Eu vou ali poluir o rio tal. Está tudo dentro, é tudo no mesmo lugar. Então, por que a gente não fala sobre meio ambiente nos ambientes espíritas? Será que a gente não entende que é importante essa temática para a sociedade, né, que a gente quer? Então, o que Sinué Miguel, ele mesmo se pergunta, o que o espiritismo tem a ver com isso, com essa questão do colapso ambiental? Ele diz que a resposta exige uma mobilização política global profundamente radical, por isso mesmo vinculada a uma revolução espiritual. Trata-se de afirmar o sentido de a existência humana capaz de ultrapassar essa atual crise civilizatória, assentando um novo modo de viver como indivíduos e como espécie. Então, esse modo de viver não dá mais, gente. Esgotou. Né? Nós precisamos aprender, né, com os nossos irmãos indígenas, né, com os nossos irmãos de outras culturas, precisamos fazer esses diálogos. Mas, né, voltando para aquelas minhas inquietações, e o que Sinué Miguel diz também no seu artigo, é que nas instituições espíritas institucionalizadas, não se pode se posicionar publicamente sobre certos temas. Os centros espíritas têm que ser neutros, né? De uma forma que as pessoas estão tão hermeticamente fechadas, reunidas ali naquele ambiente, que a assistência social espírita, ela passa a ser concebida como uma política neutra. Ela é politicamente neutra, é só uma caridade. Entendeu? Então, estamos ali fechados naquele mundinho e a caridade já está de bom tamanho. A gente não extrapola aquele muro, né, os muros, as paredes do centro espírita, para pensar por que a gente faz essa caridade e há quanto tempo a gente vai se manter fazendo isso.
O Sinué diz, como a gente também reflete, que não há neutralidade possível, né? Que em cada decisão que a gente toma, cada curso de ação que a gente escolhe adotar, ela vem em detrimento de uma outra ação. Né? Quando a gente toma uma decisão, a gente abandona, né? A gente tem duas questões para definir, por uma ou por outra. Quando a gente decide por uma, a gente abandona a outra. Então, implica tomar uma posição no campo político. E aí eu preciso dizer, gente, que 33% dos espíritas, ainda em 2022, estão defendendo programas de governo para o nosso país, onde o fundamentalismo religioso é quem dita as regras, as leis e os programas sociais. Onde a fome de 33 milhões de pessoas não é objeto de diálogo nos meios espíritas institucionalizados, por exemplo. Quando alguma ação ocorre, em qualquer momento da nossa vida, já se trata da gente tomar uma posição. Qualquer decisão que a gente tome ao acordar, a gente já está assumindo uma posição. E aí o Sinué diz assim, qual deve ser o curso de ação que os espíritas devem adotar coletivamente, de modo organizado e possivelmente institucionalizado? Possivelmente. Né? Por que eu trouxe essa temática do Sinué sobre o colapso ambiental? Porque eu compreendo que ele, dessa análise do colapso ambiental, a gente pode ter desdobramentos para tratar da transformação da ordem social atual para aquela que a gente deseja. Eu entendo que há essa relação. Então, o que o Sinué diz? Ele compreende, né, que existe a possibilidade de múltiplas interpretações doutrinárias, mas ele defende que nós devemos abandonar qualquer concepção dogmática de espiritismo. Ele propõe uma leitura progressista do espiritismo e, mais especificamente ainda, uma leitura politicamente posicionada à esquerda. Mas ele diz que isso não é novidade, porque já na Catalunha, né, no século XIX, os espíritas se uniram com os anarquistas, né, trabalharam em colaboração até a repressão franquista. Na Argentina, com Manuel Porteiro e Humberto Mariotti, que levaram a tese socialista para o Congresso Espírita de Barcelona. E no Brasil, ele destacou figuras de relevo, como Herculano Pires, e o movimento universitário espírita, o MUI, no final dos anos 60, 1960. Então, é a partir dessa discussão que precisamos reconhecer que não há solução possível para os diversos problemas do nosso tempo fora da política. Ana Cláudia Laurindo nos traz no livro dela Deus e Política, Enredo da Morte no Brasil, essa reflexão, que nunca foi pecado, sempre foi política. O Sinué, falando do processo, por que eu estou batendo tanto nessa questão da degradação ambiental, gente? Porque isso é muito grave e a gente não traz para a pauta. O processo global de degradação ambiental está provocando a 6ª extinção massiva das espécies no mundo, encolhendo a biodiversidade. Então, esse processo em curso acelerado, nós estamos em emergência climática e tudo isso no cenário de um aumento da população global. Então, há um paradoxo. Como é que nós vamos atender ao aumento de demanda populacional se a oferta de alimentos para esse tanto de gente, ao que tudo indica, será reduzida? Sinué Miguel diz, trata-se de uma tragédia anunciada. Aí eu pergunto, que planeta nós queremos deixar para as próximas gerações? Que pode até ser que sejamos nós de volta para cá. Não é isso? Podemos ser nós. E por que não falamos disso nas nossas palestras públicas? Sobre essa sociedade que queremos? Então, a proposta do Sinué é que ele diz que existe, sim, uma forma de espiritismo que pode atuar nesse sentido, a partir das coletividades espíritas. É um espiritismo que pode injetar uma forte dose de desconforto crítico. É o que a gente quer mesmo, causar desconforto. A minha fala também vai nesse sentido, de balançar, de causar um desconforto. Esse desconforto crítico na experiência religiosa cotidiana, onde se verifica aquela expectativa padrão do fiel consumidor por um alívio rápido, né, das suas dores e a sua consolação em nível estritamente individual, que é a nossa reforma íntima.
Além desse desconforto, é preciso um chamado à ação urgente, sustentada numa espécie de abalo sísmico na alma. É isso que ele propõe. O desafio, então, é mobilizar a nossa angústia, nosso profundo mal-estar, em favor da explosão de uma ação transformadora. O prazo está se esgotando, diz ele. Então, o que talvez se possa chamar de um mundo de regeneração, né, que nós espíritos conhecemos assim, que é preconizado e muito proferido por nós, ele terá de nascer agora. E a radicalidade revolucionária da transformação necessária significa que ela deve ser a um só tempo, tanto espiritual quanto política. E ele completa e termina o seu artigo dizendo: fora de uma completa revolução, não há salvação. Revolução, no caso, né, que ele fala da transformação espiritual e política. E aí eu já entro, né, rapidamente na reflexão da Dora Encontre, no artigo nesse mesmo livro, que eu também entendo que é convergente com a nossa conversa aqui, né, que ela traz, no artigo Espiritismo, Anarquismo e Não Violência, ela aponta como o espiritismo de Kardec se posiciona diante das questões sociais, e como eu já falei no início, ela propõe uma aliança entre o espiritismo e o anarquismo. Mas ela aponta a necessidade de uma pesquisa mais profunda sobre as relações entre ambos. É importante destacar que a Dora Encontre, quando ela faz algumas considerações, né, históricas e filosóficas, ela diz que o espiritismo fundado por Kardec, ele é polifônico. Eu entendo que a gente não deve perder isso de vista. Existem várias vozes, né, na construção desse espiritismo, segundo a análise dela. As vozes dos diferentes espíritos comunicantes, influenciados pelos diferentes médiuns, a voz do próprio Kardec, com a bagagem do rival, inclusive de outras encarnações, e a voz do espírito do tempo, das ressonâncias históricas da época, né? Todo esse contexto, esse caldo cultural, né, da época em que as obras foram escritas. Então, traz isso. Então, a partir dessa polifonia, ela diz que é possível fazer uma leitura progressista do espiritismo e à esquerda, né, dentro, claro, do que poderia se chamar espiritismo progressista lá no século XIX. Kardec não conseguiu escrever nem formular uma teoria da educação, nem uma teoria social espírita. Mas a Dora Encontre ainda assim afirma, né, pelo conjunto da obra de Kardec, que o espiritismo é uma filosofia que pretende impactar a coletividade humana e que ele, sim, propõe avanços sociais, que faz críticas às injustiças e se alinha com algumas ideias socializantes. A Dora aponta várias questões do Livro dos Espíritos, né, que ela entende que Kardec trouxe, junto com os espíritos, uma forma, né, de despertamento para uma reflexão crítica da sociedade, dando a ideia de que essa sociedade deve ser estruturalmente modificada. Esse no entendimento dela. Então, ela diz, todos esses, ela começa do 806, né, que não dá para dizer aqui todos, 806, 807, 88, 881, 884, 888, 895, 900, 914, 26 e 30. Esses, especificamente, ela analisa que os espíritos dialogando com Kardec, eles querem uma nova ordem social. Herculano Pires também afirma isso na sua obra O Reino, né? Inclusive foi fruto de um congresso, né, espírita, que a gente não tem mais esses congressos espíritas, infelizmente, onde a gente poderia levar essas reflexões que a gente está tendo agora, né, discutir teses, discordar, né, acordar, enfim, isso a gente não tem mais. Então, ela diz que os espíritos em diálogo com Kardec, nas obras espíritas, condenam a exploração e o abandono dos vulneráveis da sociedade, criticam a existência da fome e da miséria, propõem limites e condições para a propriedade, lá na lei de propriedade, estimula a propriedade coletiva, discordam do acúmulo de capital nas mãos de alguns, né, que é o acúmulo coletivo social, a gente já falou dessa questão da acumulação. As obras de Kardec também fazem uma leitura crítica da busca do supérfluo, que a gente hoje poderia chamar de consumismo, né, exagerado. A restrição das necessidades para uma melhor distribuição da riqueza também aparece nas obras de Kardec.
O que Dora avalia que numa proposta contemporânea de cultura de paz pode ser comparada à simplicidade voluntária, enfim. Dora destaca o pensamento fecundo, né, de Kardec com relação ao desinteresse como uma virtude máxima e o apego aos bens materiais como um indício de inferioridade. Então, a gente pode, né, compreender que as obras de Kardec também propõem uma nova ordem social para além dessa ordem capitalista que a gente vive. E na aliança que Dora propõe entre o espiritismo e o anarquismo, né, que ela propõe que seja feita primeiro uma pesquisa mais aprofundada sobre essa relação, mas ela diz que não é impossível pleitear essa aliança, é uma utopia possível, né, segundo ela traz alguns pensadores, né, algumas experiências já realizadas nesse campo, né, de alinhamento do espiritismo com o anarquismo. No Brasil, ela aponta Maria Lacerda de Moura e João Penteado como dois importantes personagens que a gente pode buscar mais informações. Ela traz a questão do Congresso de 1888 em Barcelona, né, que a Amália Soler foi uma das organizadoras, né, a Amália Soler, a gente tratou dela no Fórum de Mulheres Espíritas do IFEP, está lá nos nossos vídeos no canal do YouTube do IFEP. A Amália Soler é mulher espírita, progressista, feminista, livre pensadora, né, participou desse congresso em Barcelona, em 1888. Então, são teses que foram tiradas, encaminhamentos que foram tirados nesse congresso, muito progressistas, lá no século XIX. Né? Um deles foi a criação do familistério, a exemplo do que foi feito lá na França, inspirado no Fourier, né? Mas com a atuação mais pragmática de Jean-Baptiste e André Godin, que foi chamado o familistério. O que era naquela época? Já era uma organização cooperativista de operários, gente. Já tinha moradia, escola, comércio, numa cidade do norte da França. Isso foi proposto num congresso espírita no século XIX. Nós estamos hoje aqui no século XXI conversando com os espíritas sobre a vacina. Então, como o tempo já está estourado, né, eu quero dizer que a proposta que Dora traz, né, que ela aponta que já existem, né, movimentos na nossa sociedade, como as ecovilas, os movimentos de economia colaborativa, os processos de justiça restaurativa, espaços de construção coletiva no campo e na cidade. Ela aponta que já existem essas ações, né, que a gente pode, de alguma forma, se inspirar, né, nelas. Então, ela diz, ao final, que a utopia é um sonho impreciso, mas ela nos alimenta para caminharmos sempre em frente e rumo à sua realização. Ela nos inspira a ação presente, porque podemos, desde já, viver da maneira como viveríamos nessa sociedade que idealizamos. Viviane, me perdoe, passado o tempo, mas corri bastante, mas eu só te perdoo se você voltar de novo. Já pode me dizer a data. Muito generosa você, minha amiga. Esse diálogo, você trouxe conteúdos assim que a gente precisa discutir por muito tempo e realmente a gente precisa ter muito tempo para falar sobre isso, porque são temas realmente que a gente precisa muito de não é nem responder as perguntas, mas criar mais perguntas para tudo isso, porque a gente tem que questionar a nossa consciência, a consciência do outro, chamar o outro para refletir sobre tudo isso. E o pessoal aqui está muito participativo. Eu quero ler algumas falas aqui. Edna mesmo está dizendo que você fala muito bem, uma linguagem muito acessível, e de fato é isso mesmo. Vocês são muito generosos, Viviane. Não, é verdade, não é generosidade, não, é concretude. Você estuda muito, você representa, como Ana Laurino está aqui dizendo no chat, você representa uma consciência da mulher que trabalha sobre isso, que se debruça sobre esses assuntos e reflete sobre o que papel você tem na sociedade. Então, quando você traz tudo isso para a gente, é porque você realmente traz uma riqueza de conhecimento e que todos nós temos certeza que a gente
ficou maravilhado aqui com todas essas suas palavras, porque é importante mesmo esse chamamento, Alessandra. A gente precisa mesmo se debruçar sobre isso. E como Ana sempre fala, a gente precisa, inclusive, acolher aqueles que não acreditam mais nessa sociedade. Então, realmente é muito importante tudo isso que você traz para a gente hoje. Eu queria muito dialogar com você, mas eu vou dar preferência aos nossos participantes aqui, nossos amigos que sempre estão aqui. Edberto mesmo, a gente já estava com saudade dele, porque tem mais de 3 reuniões aqui, 3 palestras que ele não aparece, então a gente sente falta deles todos. Isamara, ela disse, concordo contigo, Ali, mas, ao mesmo tempo, esses centros espíritas estão sentindo, ao que se sabe, quero opinião sobre as ausências de muitos trabalhadores, frequentadores, que não aceitam mais ouvir. Eu também tenho sentido isso, Isamara. Você quer comentar? Que não aceitam mais ouvir o que o movimento espírita hegemônico quer dizer? É isso, Eu Isa? Se entendi for, eu isso concordo. também. Eu também entendi isso. Eu concordo, Viviane, que em dado momento vai acontecer, né, principalmente com a questão da tecnologia, a pandemia favoreceu que a gente ficasse mais tempo pesquisando na internet, os coletivos espíritas progressistas, né, que hoje são muitos, cada um com sua perspectiva de atuação, né, possibilidades. Muitas pessoas que, com os centros espíritas fechados, começaram a procurar na internet e começaram a se alinhar, né, com essa reflexão do campo mais progressista. E começaram a questionar várias coisas, né, começaram a levar suas inquietações. Mas só que isso não é recepcionado, isso não é acolhido da forma que a gente gostaria. Essa foi uma das razões que eu não consegui me manter no movimento espírita, porque eu sou uma pessoa que questiono muito. Né? Então, a gente não tem as respostas, porque a gente não consegue pautar certos temas. A gente não consegue levar. Né? Então, Isa, é nesse caminho. Eu também penso como você, que as ausências, né? Mas a gente... Quem ainda permanece, né, nos centros espíritas é tentar, né, lá dentro, fazer a sua parte de tentar levar aos poucos, né, pitadas de reflexões mais progressistas. Né? Existem pessoas eu que digo estão... sempre com o presidente. Ele é ótimo. A gente sempre discute essas questões, mas é importante ser discutido mesmo. Eu lhe digo, eu ainda estou no centro porque eu sou carne de pescoço e eu quero brigar lá dentro. E quero brigar fora também, porque eu também não concordo. Eu entendo perfeitamente a fala de Isamar, porque dá vontade de se ausentar mesmo desse movimento, porque quando você vê esses 30% aí apoiando, é de fato complicado. O Poli está dizendo aqui que na questão 806 do Livro dos Espíritos, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta, não, é a obra do homem e não de Deus. Perfeito, Exatamente Poli. isso. Exatamente. E Alexandre, que bom que você está aqui com a gente, é o nosso colaborador também aqui, amigo. Um abraço, Então, Alexandre. Merece mesmo um forte abraço. Edilberto diz que, como falsamente, esse governo fundamenta neopentecostalismos, não adota direitos humanos, sim, tal lei de prosperidade do Edir. É a teoria da prosperidade do Edir Macedo, né? É como eu falei, né? E os espíritas, de alguma forma, estão recepcionando programas de governo onde como é que eu digo? O fanatismo religioso é que está pautando, né? Eu acho que na sociedade, como a gente ainda quer terceirizar muito as nossas responsabilidades, eu acho que isso foi para o centro espírita também. Aí a gente idolatra um, um, um palestrante ou um presidente do centro, e aí a gente para de raciocinar a fé. E a proposta do espiritismo é o raciocínio. É se debruçar, é questionar por que tudo isso foi falado.
pensar que os criticamente, né? espíritos, exatamente, o que os espíritos queriam nos dizer de fato. Obrigada, Matheus, Gerri, excelente, está dizendo que excelentes apontamentos. Roberto está dizendo aqui que os acontecimentos atuais estão vinculados, de alguma forma, ao suposto esvaziamento do umbral. Boa noite. Ele sempre fazendo. Ele é ótimo. Eu gosto muito desse nosso público. O umbral é aqui, né, Viviane? Oh, O umbral é aqui. Já estamos nele. Para que umbral maior do que Brasil de 2022, gente? Eu acho que realmente a gente tem que questionar muito esse negócio de pátria do evangelho, é o Brasil, o coração do mundo. Realmente isso é questionador demais. Como diz a Dora Encontre, essa obra está cheia de equívocos. Brasil, coração do mundo. Eu quase que eu trago o comentário final do livro, mas que não vou levar não, que é outro tema. Mas é bom polemizar. Mas então, no outro tema, você venha com ele. Ave Maria. Eu vi ele e briguei muito com ele. Eu tenho sérias críticas. E também tem um pedacinho do Pai Nosso, quando Emmanuel fala do salário. Que a gente tem que se contentar com o salário que a gente ganha. Ali foi terrível concordar com aquilo. Mas, enfim. Sinceramente, não tem como aceitar isso. O livro é esse, Viviane, que eu falei. É sensacional, maravilhoso esse livro. Realmente é muito importante, e você trouxe essa literatura, esse livro. Eu aconselho também a todos que leiam, porque foram autores aí, inclusive Isabel está aí também, então muito importante esse livro. Deixa eu dizer aqui, Gilberto diz aqui, tanto o magnetismo quanto a política, equivocadamente, centros líderes espíritas aboliram maldosamente, excluíram o que é de fato inerente ao ser humano. Preciso refletir o que é. Essa questão ambiental que você trouxe é uma questão que precisa mesmo a gente trabalhar, se debutar em cima dele, porque, afinal de contas, a gente precisa materializar e encarnar para aprender tudo que está aqui. Então, Viviane, você pode inclusive convidar o Sinuê, de repente, né? Para vir falar sobre eu quero o contato dele. Se vocês puderem me passar, eu quero muito o contato Seria dele. Muito bom. Eu já tenho procurado o contato dele e eu quero muito que ele traga aqui as reflexões dele para o nosso coletivo. Eu não consigo ler mais muitas coisas porque a gente já está no tempo, mas Edilberto está dizendo aqui, vou ver de novo e recomeçar temas dessa natureza, vale espalhar. Perfeito, exatamente isso. Poli está dizendo que nas casas espíritas é tudo muito engessado, de fato. É verdade. É verdade mesmo, né? Então, gente, eu quero muito... A Isamara está dizendo que alimentam-se vaidades, esquecendo-se do que diz a doutrina. É fato. Olha, Roberto foi danado. Olha para Roberto dizendo o que a gente pensa. Todos estamos aqui porque questionamos as mesmices dos centros espíritas. Mas cirúrgico, ele foi na mosca. Ele acertou na mosca. Perfeito. Ele, de fato... É verdade, eu próprio seguia um líder famoso e eu também, exatamente, eu imagino do quem você deve estar falando, isso realmente muito difícil, exatamente, Isamara. Então, gente, é com profundo lamento que eu tenho que me despedir de vocês e a gente tem que se despedir dessa maravilhosa palestrante, na verdade, Maria. Uma pessoa que trouxe a gente aqui numa reflexão e trouxe, inclusive, a necessidade de estudar mais sobre nós, sobre a nossa instrução, a nossa participação aqui neste mundo, e, de fato, a gente precisa muito de você, Alessandra, de Gerri, de Alexandre, de Dora, de Viviane, Isabel e Aninha. Eu não tenho esse espiritismo progressista, como você falou, que trouxe depois da pandemia os encontros, de fato,
teve um aspecto importante nessa pandemia. A gente lamenta por tudo que aconteceu na pandemia, mas esse é um fato positivo do encontro dos espíritas nosso encontro, com progressistas. certeza. Perfeito. Eu admiro muito você e trago muita lamento por a gente terminar essa noite, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Atendeu todas, eu acredito que a minha, pelo menos, e do nosso coletivo, atendeu todas essas expectativas. Você realmente tem que vir aqui mais vezes. Obrigada, querida. Posso agradecer Gente, rapidamente? claro, pode. Agradecer ao coletivo, né, Maria Felipe, um abraço para a Isabel, que está aí na luta dela, né, um abraço para vocês, Viviane, Apólio, Roberto, né, eu amo Salvador, amo a Bahia, já morei aí, tenho muita saudade. Já tem uma cama, casa para você vir aqui. Eu adoro, eu amo. Visita Então, já. assim, eu quero agradecer muito a confiança de vocês, porque eu não sou palestrante, eu só sou uma curiosa, né? E procuro ler, enfim, mas eu quero agradecer realmente a confiança e quero encerrar com um trecho da Ana Cláudia Laurindo, que é uma pessoa que eu tenho admiração, respeito, e ela me é uma referência. Nesse mesmo livro tem um artigo dela, como tem de Isabel. A Ana diz o seguinte, né? Nós precisamos refletir, como ela diz, orar e vigiar não desloca o espírita cristão da vida social, mas antes disso, qualifica essa imersão na vida social. Espiritismo é a abrangência filosófica que humaniza. Ser espírita não justifica a ausência de envolvimento na esfera das influências e decisões coletivas do nosso tempo. Sigamos e façamos a nossa parte. Ana realmente é uma pessoa que a gente também tem muita inspiração nela. Muita. Eu sou fãzaça. Eu digo para vocês, olha, semana que vem, dia 11/8, estamos aqui falando sobre trabalho, sociedade e espiritismo. Então, a gente insiste nesses temas. Perfeito. A gente insiste. Então, com Clícia, também do Coletivo Girassóis, por favor, venham ver também, porque ela é uma pessoa também que é estudante, que se debruça sobre esse tema. Nossas palestras são sempre às quintas, às 20 horas, e são gravadas. Compartilhem, porque essa fala de Alessandra, ela não gosta de ser chamada de palestrante, mas ela deu um show. Então, é importante que a gente clique o dedo bastante no like e nos acompanhe. Eu quero dizer para vocês que eu desejo tudo de maravilhoso, muita paz, muitas perguntas, muitas reflexões, um abraço forte, saúde, muita força e coragem. Nós vamos precisar. Esse ano é um ano de eleição e precisamos, assim como Bezerra de Menezes foi um militante, precisamos militar na causa e defender o espiritismo como ele deve ser defendido. Um beijo forte. Boa noite, querida. Boa noite. Tchau, Viviane. Tchau, pessoal. Tchau, Beijo. gente. Obrigada.